aqui no nosso salão de culto. Que bom que você já está conosco. Os que estão no nosso salão social podem subir também. Enquanto os demais se achegam ao nosso salão de culto, e antes de iniciarmos propriamente o nosso culto, vamos observar alguns avisos importantes a partir desta semana. Último domingo do mês de junho, iniciando o último mês, semana agora próxima, amanhã, iniciando o último mês do primeiro semestre, hein? Puxa, e o ano passa. Já estamos chegando já na metade do ano, não é? Então vamos observar aqui alguns avisos importantes. Hoje nós teremos a final da campanha da Junta de Missões Mundiais. Então nosso irmão Marcos Vanderlei fará o encerramento da nossa campanha de Junta de Missões Mundiais. Pode ser chegando aí. Os irmãos da introdução auxiliem os que estão se chegando para encontrar um local para se assentar. Fique à vontade. Amanhã nós teremos o Conselho Administrativo. Então amanhã às 19h30 nós teremos o Conselho Administrativo. Então é muito importante a presença dos nossos irmãos que vão contribuir aí para a reunião da nossa liderança, líderes de ministérios e membros da diretoria estatutária. Por gentileza, estejam atentos para que amanhã nós estejamos juntos na nossa reunião administrativa. E o nosso jantar de casais, irmãos, conversando com o irmão Fábio e a irmã Flávia, que estão à frente da organização, nós ainda temos a necessidade de alguns casais. Temos um grupo bom, mas nós temos um mínimo de casais. Se eu não me engano, faltam 3 casais? Faltam 3 ou 4 casais, né? Faltam 3 casais para que a gente possa realizar o nosso jantar de casais. E se você tem tido o interesse de participar, mas está com dificuldade financeira, compartilhe com os nossos irmãos para que eles possam apresentar opções para que os irmãos estejam conosco, que a dificuldade financeira não seja um empecilho para que você esteja conosco, tá bom? Valorize esse tempo juntos para que nós possamos fortalecer o ministério de casais da nossa igreja. Nós temos um cardápio bem chamativo, mas o cardápio em si não é e não deve ser o atrativo principal, ainda que seja um jantar. Mas a gente quer encorajar você a estar com o seu cônjuge. Se você é namorado ou noivo, também pode estar com a gente. Vamos convidar outros casais para estarem conosco também. Mas a gente precisa de uma confirmação. E essa semana agora nós vamos ter que bater o martelo sobre a realização ou não do nosso jantar de casais. Infelizmente, o ano passado nós não tivemos o jantar de casais. E esperamos que este ano não aconteça. Então, se você ainda não se organizou, se organize para que esteja conosco nesse jantar, para que nós consigamos fechar. Ainda faltam 3 ou 4 casais, para que a gente consiga fechar o nosso jantar. Tá bom? Então, nós já temos dado um prazo, seria até o último domingo, estendemos para hoje. Então, por gentileza, se você está conosco, pretende estar no nosso jantar, ou não tinha se planejado, mas agora tem observado a possibilidade de estar, entre em contato com os nossos irmãos, Fábio e Flávia, e eu acredito que será uma oportunidade para a gente estreitar relacionamentos também e fortalecer o nosso ministério de casais. Ok? Hoje, então, por motivos técnicos, nós não teremos a transmissão ao vivo. O culto será gravado e enviado ao YouTube durante a semana. Desde manhã nós tentamos resolver o problema da internet, então nós estamos sem acesso à internet, então por isso nós não teremos a transmissão online, ok? Temos mais algum aviso? Não? São esses os principais. Então agora que já passamos os nossos principais avisos, vamos fechar os nossos olhos,
Vamos apresentar a Deus o nosso culto. Coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus o culto que nós prestaremos a Ele. Vamos falar com o Senhor. Senhor, a tua igreja está reunida e nós somos muito gratos por mais um domingo que o Senhor renova sobre nós. Obrigado por termos as portas abertas, podermos, ó Deus, nos abrigar para cultuar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor tem renovado sobre nós. Queremos nos lembrar dos nossos irmãos enfermos, nossos irmãos acamados, que o Senhor continue cuidando deles, para que eles possam nos dar a alegria de estar conosco novamente. Cuide daqueles, ó Deus, que por algum motivo ou outro também não podem estar conosco. Cuide de cada uma dessas vidas. Em especial, nós que estamos aqui, Deus, que possamos ter esse tempo de edificação. Sonde o nosso coração, que o nosso coração seja cada vez mais direcionado por Tua Palavra. Tudo aquilo que viermos fazer aqui seja agradável ao Senhor, Deus. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, ajude-nos, ó Deus, na nossa caminhada de santidade, Deus, para que possamos ser praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor também que venha ministrar especificamente ao coração de cada um daqueles que estão desanimados, às vezes lidando com desafios a partir dessa próxima semana, aqueles que às vezes estão desencorajados, que o Senhor possa também cuidar de cada um dos nossos corações aqui. É assim que oramos em nome de Jesus, agradecidos e confiantes. Amém e amém. E enquanto os nossos irmãos que vêm à frente para nos conduzir no nosso tempo de cânticos, nós podemos lembrar do tema de 2026 mais uma vez, e eu gostaria de convidar você para ler junto comigo este tema de 2026. Vamos ler juntos? O Deus que se revela, a graça de andar com o Senhor. E o nosso tema, como é comum, está fundamentado na palavra de Deus, no texto de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo número 4, versículo 6. Vamos ler juntos, meditando naquilo que o Senhor tem nos encorajado neste ano? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo aos Coríntios 4, 6. Oportunidade que Deus renova sobre nós, se apresenta a nós e nos dá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É um privilégio que o Senhor tem renovado sobre as nossas vidas. E você que está conosco hoje, que nos dá alegria da sua presença, se você puder ficar em pé, fique em pé, para que possamos cantar louvores e adoração ao nosso Deus. Se você não pode ficar em pé, fique à vontade, do jeito que você está, mas aproveite esse momento para cultuar o nosso Deus, refletindo nessas canções, apresentando essas canções em forma de oração ao nosso Deus, que possamos cultuá-lo por meio das nossas canções. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8, diz assim para nós: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele refugia. Nós vamos cantar da bondade de Deus, que é contínua em nossas vidas, e nós devemos ser gratos por essa bondade, e sempre cantar e nos alegrar por termos o Senhor cuidando das nossas vidas. Que eu e você possamos celebrar e cantar a bondade do Senhor cada dia das nossas vidas. Vamos cantar, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor,
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Louvado seja o Senhor, que é bom e cuida das nossas vidas. E como alegria de servir ao Senhor, Ele te chama para caminhar com uma vida totalmente entregue a Ele. Que você possa, nessa canção, perceber quanto você tem caminhado na dependência e na confiança do Senhor. Que você possa perceber e depender do Senhor para a sua vida oferecer, para que cada vez mais você possa proclamar o reino do Senhor. Vamos cantar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, cumpre em nós o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. O Senhor te deu condição de confiar e caminhar em Jesus Cristo, que é a nossa rocha. E essa canção nós declaramos para o Senhor que nós estamos firmados em Cristo Jesus. Ele é que é a rocha da nossa salvação. Nós passamos por desafios e por lutas, mas que você possa crer e caminhar seguro em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vamos cantar o Senhor. Em nada ponho a minha fé, a não ser em Cristo, nosso Salvador. Vamos cantar. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Que tamanha graça e amor. No sacrifício remidor, No sangue do bom Redentor. Vamos cantar isso mais uma vez. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. Sempre de nele confiar. Cristo é a rocha em que firme
assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão, com todos que no céu estão. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Louvado seja o teu nome, Santo Deus, amado e querido Pai, nós te adoramos, ó Deus, colocamos diante de ti a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja reunida aqui. Obrigado por você nos dar condição, ó Deus, de nos reunirmos para cantar louvores e exaltar o teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos ter essa gratidão, possamos, ó Deus, ter o coração sempre, ó Deus, disposto a te servir, reconhecer a sua bondade, a sua fidelidade, ó Deus, mesmo diante das aflições, ó Deus, sabendo que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está conosco a todo momento, ó Deus, que possamos caminhar alegres, confiantes, ó Deus, e com a esperança em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim nós oramos, graças ao sangue de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Os irmãos podem se assentar. Sejam todos muito bem-vindos a este culto, esse momento de adoração ao Senhor. Os irmãos que vão nos acompanhar em outro momento pelas redes sociais também sejam muito bem-vindos. Aproveite esse tempo para o crescimento na comunhão e na graça do Senhor. Essa comunhão que é impossível de viver não estando dentro do corpo. Então são convidados a participar do culto aqui juntamente com o corpo de Cristo. E nós temos hoje a graça e a bênção de encerrar a campanha de missões mundiais, não é? Nós podemos ver e podemos participar indiretamente dos projetos desenvolvidos por este mundo afora, das ações desenvolvidas por este mundo afora, com o intuito de levar o Evangelho de Cristo a todos os povos não alcançados. E esses povos não alcançados ainda são muitos que precisam e necessitam ouvir o Evangelho da salvação, que só vem através da palavra de Deus, ou seja, através de Jesus Cristo. Amém? Tem o tema da campanha, por favor? Vamos ler juntos, irmãos? Porque Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Versículo Apocalipse 22 e 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. E tem uma mensagem que ela foi destinada a gente utilizar ela no começo da campanha, mas eu deixei propositalmente para a gente usar neste final da campanha, para que a gente possa também seguir sendo estimulado a orar e a contribuir com os nossos missionários. Vamos ver, irmãos? Ao longo da história, o mundo foi marcado por notícias. Algumas mudaram fronteiras, outras trouxeram medo, dor e incerteza. As manchetes se acumulam, mas a paz continua escassa. Ainda assim, existe uma notícia que atravessou todas essas eras e nunca perdeu o poder de transformar vidas. Essa notícia é que Jesus Cristo venceu a morte. O sepulcro ficou vazio, a cruz não foi o fim. O Filho de Deus vive.
E essa vitória mudou o curso da história. Desde então, essa boa notícia tem avançado pelo mundo. Onde Cristo é anunciado, vidas são transformadas. Pecadores encontram perdão, feridas são curadas, histórias são restauradas. Porque Jesus vive, a esperança encontrou lugar no mundo, o coração de todo aquele que crê. Mas essa esperança ainda não chegou a todos. Bilhões de pessoas ainda não ouviram que Jesus venceu a morte, oferece salvação e prometeu voltar. Povos inteiros seguem vivendo sem acesso à palavra, sem conhecer essa boa notícia. E enquanto houver quem não ouviu, a missão ainda não terminou. Agora, essa notícia precisa seguir adiante. E é nossa responsabilidade fazer isso acontecer. Porque fomos chamados para anunciar. Somos semeadores de boas novas. Até que chegue o dia em que uma grande multidão se reunirá. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos com uma só voz, adorando o Cordeiro. Até lá, seguimos anunciando, porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Então, irmãos, nós temos uma missão muito importante e irrelevante, que é levar o Evangelho de Cristo a este mundo, né? Nós não estamos lá no campo diretamente, mas nós temos a oportunidade de estar orando por esses missionários que estão no campo. Nós temos a oportunidade de estar evangelizando onde quer que nós estejamos, e nós estamos aqui em São João da Boa Vista, que faz parte deste mundo, que tem pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas que nós possamos orar pelos missionários que estão no campo, contribuir para as ações missionárias, para que através dessas ações o Evangelho possa alcançar muitas vidas. Amém? Eu convido a igreja a fechar os olhos para que a gente possa orar, encerrando essa campanha. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor é em nossa vida, agradecemos pelo privilégio que temos de poder estar diante do Senhor, clamando a sua misericórdia sobre este mundo tão necessitado da graça do Senhor, tão necessitado da salvação que vem do seu Filho Jesus, tão necessitado de ouvir e de viver a palavra do Senhor. Que o Senhor fortaleça a nossa vida como igreja, fortaleça a vida desses missionários, para que eles possam se sentir fortalecidos em levar a mensagem da salvação. Que todos esses projetos que nós apresentamos e os demais que nós não apresentamos, que são muitos, que o Senhor possa dar o direcionamento à vida desses missionários, para que a palavra do Senhor seja o principal foco nesses projetos, Senhor. Nós não sabemos e não somos capazes de imaginar as dificuldades que esses missionários vivem neste campo, mas nós sabemos que o Senhor sabe de todas as necessidades, que o Senhor conhece o coração de cada um, e que o Senhor conhece as necessidades físicas e as necessidades espirituais de cada um, Senhor. Então nós apresentamos a vida desses missionários nas mãos do Senhor, apresentamos a Junta de Missões Mundiais para que ela possa encaminhar esses valores ofertados de maneira sábia e direcionada pelo Senhor, Deus. Agradecemos também por nossa igreja, pela contribuição que fazemos com missões, Senhor. Sabemos que somos uma igreja pequena, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos direcionado. Que o Senhor nos proporcione cada vez mais, nós podemos ofertarmos para que o Evangelho do Senhor seja levado, para que esses valores também sejam utilizados nesses processos, nesses projetos. E pedimos ao Senhor também que nós possamos seguir uma igreja orante, que possamos interceder pela vida desses missionários, que possamos a cada dia lembrar de cada ação e de cada missionário que está no campo, que está por este mundo afora, levando o seu Evangelho, Senhor. Pedimos também pela igreja perseguida, Senhor, que o Senhor cuide dos irmãos que sofrem a perseguição, que o Senhor cuide dos irmãos que sofrem pelo Evangelho, que o Senhor cuide da vida deles, Senhor, das famílias, e que o Senhor os fortaleça para que cada vez mais eles possam cumprir o ID que o Senhor deixou, Deus. E que nós também possamos cumprir o ID onde quer que nós estejamos, anunciando a graça e o Evangelho do Senhor. Te louvamos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. E neste momento os irmãos têm a oportunidade de colocar diante do Senhor os dízimos, as ofertas, lembrando que se os irmãos forem ofertar para missões, para a Junta de Missões, é importante identificar essa oferta, para que o tesoureiro possa encaminhar de forma especial essa oferta. Então os irmãos podem colocar diante do gasofilácio os dízimos e ofertas,
e também tem a oportunidade de ofertar através do QR Codes que estão nas laterais da igreja. Então convido a igreja a neste momento colocar diante do Senhor, sobretudo a oferta do coração. Amém? Do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria eu sei sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo o mal, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, louvamos e agradecemos pelos dízimos e ofertas. Muito obrigado, porque nós irmãos aqui contribuíram de coração. Que o Senhor continue plantando essa semente em nossos corações, para que a gente possa estar contribuindo sempre e sempre mais. Aumente a nossa vinha, para que a gente possa estar sempre trazendo sempre mais recursos para a igreja, e que esses recursos sejam bem administrados e bem utilizados para a honra e glória do seu nome e em sua obra. Sabemos que Deus vive e que o Senhor possa estar nos encorajando também a servir e levando sempre à frente a sua mensagem, que é o Evangelho e a mais pura verdade. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queremos dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês, vocês que nos visitam pela primeira vez, vocês que têm caminhado conosco, cada membro da nossa igreja. Hoje nós não temos a nossa transmissão online, mas podemos estar juntos aqui, celebrando o nome do nosso Senhor e também compartilhando as nossas expectativas, os nossos pedidos, a nossa gratidão ao Senhor. Então, se você tem algum motivo de oração, seja um pedido específico, seja uma gratidão, seja na área da saúde, na área da família, na área de finanças, ou em qualquer outra área, na área espiritual em especial, venha à frente para que nós possamos orar com você. Você não precisa apresentar especificamente aqui, mas esteja aqui para que nós possamos compartilhar juntos os nossos motivos de oração. Vamos colocar diante do Senhor o nosso tempo de oração. Lembrando de orar pelo nosso irmão Josias, irmã Seni nos atualizou antes do culto. Ele continua na UTI. O procedimento cirúrgico ontem foi bem sucedido, mas a equipe médica aguarda ainda a reação do organismo para que o intestino possa funcionar melhor.
Então nós precisamos continuar orando pelos nossos irmãos, pelo nosso irmão Josias, por nossa irmã Senir, por toda a família, nesse momento de saúde, da debilidade física do nosso irmão Josias, e que ele também seja amparado pelo Espírito de Deus, que ele não sinta-se abatido, que ele possa ser encorajado mesmo diante de todas as dificuldades físicas que tem alcançado a vida dele. Orar também por nossas famílias, para que o Senhor continue amparando as nossas famílias, nos dando sustento espiritual, sabedoria, saúde renovada. E colocando também a nossa irmã Neuza. Nossa irmã Neuza teve uma queda, ela está se recuperando bem. No avançar da idade, a gente começa a perceber que essas quedas tendem a ser mais comuns. Mas vamos orar pela recuperação da nossa irmã Neuza, da família, para que o Senhor continue amparando a nossa irmã Maide também, toda a família, e que muito em breve nós possamos ter a nossa irmã Neuza novamente conosco. Estendendo a oração para os nossos irmãos, demais irmãos idosos, nosso irmão Lula, nossa irmã Aurita, nossa irmã Ivone, nosso irmão Carlão, irmãos que são idosos e que também carecem das nossas orações, da nossa atenção, da nossa dedicação também. Ok? E cada um tem apresentado aqui a sua gratidão, tem apresentado o seu pedido, e eu quero convidar você que está conosco, então, a orarmos juntos ao Senhor. Senhor, neste momento nós queremos apresentar ao Senhor, mais uma vez, a nossa confiança. Dependemos do Senhor, Deus. Como teu povo, Deus, sabemos, se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado. Reconhecemos, ó Deus, que a tua graça um dia nos alcançou, o seu amor nos deu alegria de podermos caminhar, meu Deus, na esperança da glória com o Senhor. Ó Pai, o teu amor nos alcançou, perdoou os nossos pecados e nos deu a oportunidade, ó Deus, de caminharmos também, observando aquilo que é agradável ao Senhor. Ó Pai, eu peço ao Senhor que receba cada motivo aqui conforme aquilo que lhe agrada, Deus. Que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, possa consolar, possa amparar, fortalecer. O Senhor possa ser glorificado por cada uma das nossas vidas aqui. Todas as pessoas mencionadas em cada um desses motivos sejam alcançadas, ó Deus. Que o teu evangelho alcance o coração, que o teu Espírito haja com poder e com liberdade, ó Deus. Em nome de Jesus, ampare cada um das nossas vidas, cada um dos que nós estamos apresentando também diante do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe grandemente. Pode se assentar. E as crianças, hoje com friozinho, mas elas estão quentes, viu? Tá friozinho, mas elas estão quentes, porque, ó, a criançada hoje está fervendo. A criançada hoje está fervendo. Melissa está com o papai, né, Melissa? Está com o papai. Ah, meu amiguinho aqui, ó. Senta aqui, ó. Vou te segurar para você não cair, tá bom? Olha, Joaquim vai vir com o papai e com a mamãe. Vem, Joaquim, vem. É, não quer vir não, né? Mas você veio, ó. Toca aí, ó. Toca isso aí. Não deixa no vácuo, não. Não deixa no vácuo, não. Então vamos falar com o Papai do Céu? Vamos colocar diante de Deus. Tem versículo hoje? Ah, então no já vai falar bem altão, hein? 1, 2, 3 e já! Olha que bonito! Humildade é algo que só Jesus é capaz de trabalhar na gente. Sabe por quê, meninos e meninas? O nosso coração é orgulhoso. O nosso coração sempre quer fazer a nossa vontade, sabia disso? A gente quer fazer que o papai e a mamãe sempre façam o que a gente quer. A gente faz birra, a gente chora quando a nossa vontade não é feita, não é verdade? Sabe por quê? Porque o nosso orgulho, nosso egoísmo. E aí, sabe quem ajuda a gente a ter um coração humilde e obediente? Jesus Cristo, o nosso Deus que nos amou primeiro.
Então, humildade nós só podemos ter em Jesus Cristo. Quando a gente estiver desobedecendo, querendo fazer só nossa vontade, a gente tem que lembrar, puxa, é feliz quem é humilde, quem confia em Jesus. Puxa, Senhor, me ajude. Eu quero obedecer, eu quero ser humilde. Ok? E isto mesmo. E só o Senhor que nos ajuda, né, Felipe? Então vamos falar com o Papai do Céu? Vamos? Fechar os nossos olhinhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida das nossas crianças. Ajude as nossas crianças a confiarem cada dia mais no Senhor, a compreenderem o quanto elas precisam de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Abençoe o culto que elas oferecerão ao Senhor, a ministração da palavra na linguagem delas, ó Deus. Capacite os nossos irmãos também a transmitir a Tua palavra, de maneira que as nossas crianças sejam abençoadas e cada vez mais queiram Te conhecer. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora para descer sem correria, se não pode machucar, né? É isso aí, vai lá. Tchau, Melissa. Tchau, vai com Deus, viu? Esse elastiquinho é de quem, rapaz? Você achou no chão? Enquanto as nossas crianças vão descendo, se algum papai ou mamãe quiser acompanhá-las e depois retornar, fique à vontade. Hoje, por um lapso meu, já não se fazem pastor como antigamente, eu esqueci de mandar o PowerPoint, a transmissão dos 2 slides que a gente compartilha sobre a leitura, né, o texto, e também sobre a mensagem central. Mas eu tenho certeza que isso não será uma dificuldade para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso de número 9, até o final do capítulo. Gênesis 6, do verso 9 até o verso de número 22, final do capítulo de Gênesis 6. Enquanto você abre sua Bíblia, acessa sua Bíblia, Gênesis 6, do verso 9 ao 22. Esse texto vai nos ajudar a perceber que o Deus que se revela justifica o pecador para o seu propósito redentor. O Deus que se revela justifica o pecador para o seu propósito redentor. Antes de ler, quero repetir mais uma vez. O Deus que se revela a nós justifica o pecador para que o seu propósito redentor se manifeste a partir da vida do perdoado, do alcançado por sua graça. É nesse sentido que o Senhor vai nos direcionar nesta noite. E assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso 9, do capítulo 6 de Gênesis, até o verso de número 22. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca.
Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Somente até o verso 22, eu gostaria de convidar você mais uma vez para me acompanhar em oração. Senhor, diante da Tua palavra que nós acabamos de ler, nós reconhecemos que o Senhor é gracioso e misericordioso. Um dia o Senhor nos deu a Sua palavra, o Senhor preservou esta palavra para que hoje nós possamos conhecer o Senhor e viver aquilo que é agradável conforme o Teu querer. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que me ajude a transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. E que todos nós, sem exceção, possamos, ó Deus, observar a riqueza da Tua palavra e vivermos conforme aquilo que lhe agrada. Em nome de Jesus, eu conto com a ação e nós contamos com a ação do Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor que nós oramos. Amém e amém. Queridos, deixa eu fazer 3 perguntas para você. Por que eu não posso fazer se todo mundo faz? Já ouviu essa pergunta? Por que tenho que ser o diferente se todo mundo tem resultado dessa maneira? Será que Deus quer que eu seja infeliz enquanto todo mundo busca a sua felicidade? Essas são perguntas que provavelmente você já ouviu ou até mesmo fez em alguma parte da sua vida. E eu quero crer que, especialmente se você já fez essa pergunta, seja antes de conhecer a graça e a justiça de Deus, ou antes de ter a oportunidade de amadurecer. Elas definem bem a qualidade do nosso relacionamento. Na realidade, elas definem muito bem a falta de qualidade do nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós buscamos a nossa felicidade naquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer segundo aquilo que é o padrão do mundo, isso significa que ainda nos falta, ou falta a você, a oportunidade de conhecer de verdade quem é Deus. Se essa é a sua realidade ainda hoje, e eu espero que não seja, que você tenha a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Ou amadurecer nessa salvação que um dia já lhe alcançou. O certo é que se essas perguntas fazem parte do seu coração no dia a dia, é que você está colocando-se no centro e deixando a prioridade de escanteio, que é justamente conhecer mais a Deus e aprender a se satisfazer no relacionamento com Ele. É nesse sentido que este trecho da Palavra de Deus nos orienta na noite de hoje. Especialmente agora, continuando o capítulo 6, nós vamos observar com um pouco mais de atenção os detalhes da história de Noé, quando nós seremos encorajados a ter uma qualidade de vida confirmada no relacionamento com Deus. Especialmente neste capítulo 6, do verso 9 ao 22, nós aprenderemos que o Deus que se revela como justificador do pecador
trabalha para que nele seja encontrada a alegria e a certeza do seu plano redentor. Eu vou repetir. O Deus que se revela como justificador do pecador, trabalha para que nele, Deus, seja encontrada a alegria e a certeza do seu plano redentor. Este trecho vai nos conduzir a perceber que o Senhor é o justificador de todo pecador. E como justificador, Ele trabalha em favor do pecador, para que o pecador possa desfrutar do seu plano redentor, da sua salvação. O maior presente nos foi dado em Cristo Jesus. E desde Gênesis, o Senhor vem se revelando a nós a respeito dessa tamanha salvação que nos alcançou. Antes mesmo de Gênesis, desde a eternidade, Deus já havia proposto apresentar a sua salvação por intermédio do seu Filho, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir de Gênesis, desde o início, o Senhor fez questão de apresentar a sua promessa de redenção. Promessa essa que hoje nos une. Promessa essa que hoje nos direciona. Promessa essa que hoje nos encoraja a prosseguirmos na confiança no Senhor, na dependência dEle e na busca da orientação dEle por meio da sua palavra. É isso que nos diferencia do restante do mundo. Porque nós temos o mesmo coração pecador do que o restante do mundo. Nós temos o mesmo coração incrédulo, o mesmo coração orgulhoso, o mesmo coração impuro que um pecador distante da vida da igreja. O que nos diferencia é que nós fomos alcançados pela graça e essa graça tem nos feito vencer o poder do pecado em nossas vidas. Lutar com esperança e perseverança para que o pecado não seja mais a realidade cotidiana da nossa história. É isso que nos diferencia do restante do mundo. Nós não somos melhores em nada. Temos a mesma condição caída, mas fomos abençoados, justificados por aquele que é o melhor. Aquela canção, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Talvez você já ouviu, já cantou esta música assim como eu. Mas parando bem para pensar naquilo que é a palavra, o melhor de Deus já veio. Já esteve entre nós. E já nos abriu as portas para que possamos viver aquilo que é a vontade do nosso Deus, que é a glória que só Ele merece. Talvez esta canção possa possa nos direcionar para a ideia de que o Senhor vai cumprir toda a sua obra em Cristo e, de fato, isso vai concluir aquilo que tanto aguardamos. Mas o melhor é nós percebermos que já temos o melhor, que é o próprio Deus, que abriu as portas para que tenhamos um relacionamento restaurado com Ele. Isso é o mais importante e é isso que o Senhor quer que nós observemos nesses versos do 9 ao 22. Nesses próximos versos, então, além daquele cuidado que o Senhor nos chama a termos com o crescimento do pecado, que encontra certamente o duro juízo de Deus, e foi isso que nós aprendemos até o verso 8, além disso, então, o Senhor Ele quer que nós aprendamos sobre a bênção da sua graça, a bênção da sua justificação, a bênção da reconciliação, a bênção da sua salvação. Nada é melhor do que um relacionamento restaurado. Nada é melhor do que o Senhor nos declarar justificado. Que o nosso coração saia daqui animado com esta bênção, como diz o bom mineiro, esta bênção venha justamente alegrar e encher os nossos corações. No restante do capítulo 6, irmãos, nós encontramos uma outra Toledot. Alguém se lembra o que são as Toledotes? Talvez não. Mas eu quero relembrar vocês.
Aqui nós encontramos mais uma geração, mais uma genealogia, uma geração em Gênesis, em que Deus revela a sua intenção de conduzir o seu plano de salvação por meio de famílias separadas para a glória dele. Nós vimos que Gênesis nos apresenta vários toledotes, várias sequências de famílias em que o Senhor descreve o seu relacionamento com essas famílias, demonstrando que Ele separou essas famílias para louvor e glória do seu santo nome. E aproveitando isso, nós precisamos hoje perceber o privilégio, a bênção que é fazermos parte desta família de Deus que Ele separou pelos méritos do Filho dEle, para que nós possamos desfrutar da beleza da sua justiça, da beleza da sua graça, da beleza da sua santidade. Somos muito privilegiados, abençoados, bem-aventurados. Não foi isso que as nossas crianças leram e têm aprendido na palavra? Bem-aventurados, feliz é, realmente abençoado é, aquele que se torna humilde porque conheceu o Senhor digno de toda a nossa humildade, de toda a nossa confiança. Feliz é aquele que realmente reconhece o quanto necessita do favor de Deus. Feliz é aquele que realmente percebe o quanto é favorecido pelo amor de Deus que o alcançou. Essa é a ideia do versículo que as nossas crianças acabaram de falar para as nossas vidas. E aqui o Senhor, por meio de mais uma toledote, mais uma geração descrita, Ele nos dá a alegria de perceber que Ele separa pecadores para desfrutar da sua graça, da sua justiça, da sua santidade. E hoje nós podemos, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendermos graças, porque fazemos parte desta geração, mesmo que não tenhamos mérito algum. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor por tamanha bênção que nos alcançou. E é isso que o Senhor quer trabalhar conosco. E do capítulo 6, me desculpe, até o capítulo 9, eu quero relembrar que o Senhor está nos apresentando detalhes sobre a família de Noé. Família essa que Ele escolheu para dar sequência no seu plano de salvação. Nós vamos ver com mais detalhes, a partir do verso 9 e 10, o que o Senhor nos ensina nesses versos até o verso 22. Começando pelo verso 9 e 10, eu quero reler com você. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a sua Bíblia acessada, no capítulo 6, a partir do verso 9. Agora nós releremos o verso 9 e 10. Assim diz esse trecho. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Irmãos, nesses 2 versos nós encontramos questões relevantes para a nossa reflexão da oportunidade que nós temos de conhecer a Deus e andar com o Senhor. Quando Deus usou Moisés para destacar a história de Noé e da família de Noé, Ele nos apresentou os seus escolhidos para dar continuidade no seu plano redentor, apesar da sua decisão em destruir toda a humanidade e a maioria dos animais. Quando nós lemos especialmente, Noé era homem justo, e nós encontramos isso agora no verso 9 e também no verso 1 do capítulo 7, nós encontramos a decisão de Noé em obedecer a Deus. Nós encontramos a escolha de Noé em confiar em Deus e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Ser justo tem a ver, então, com obedecer, com observar a direção daquele que realmente é o justo perfeito, o aperfeiçoador dos seus filhos, que é o próprio Deus. Porém, quando nós vemos a obediência de Noé, essa escolha de Noé em caminhar com o Senhor, em observar a vontade do Senhor, nós não podemos confundir
assim como nós começamos a falar no final do culto passado, do último domingo, isso não significa que Noé foi salvo por meio das suas obras. Isso não significa que Noé ganhou o favor de Deus porque ele tinha os próprios méritos em suas ações. Na realidade, o ser justo está ligado sim com a obediência. Está ligado sim com a escolha de caminhar com Deus, de conhecer mais a Deus, de depender de Deus. Mas, acima de tudo, o ser justo é porque Noé creu em Deus. Ele confiou na justiça de Deus, manifesta na criação, na condução soberana e na escolha de salvar pecadores da perdição, como nós encontramos lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 7. A galeria da fé, como nós denominamos Hebreus capítulo 11, não ressalta os feitos daqueles homens, mas ressalta a obra do Senhor na vida daqueles homens, que por perceberem e conhecerem a Deus, eles confiaram as suas vidas ao Senhor. Porque os seus corações foram abertos pela revelação soberana e graciosa de Deus, o coração daqueles homens então se apegou ao Senhor, e por isso eles então foram abençoados, foram escolhidos, aproveitaram as bênçãos da salvação pelos méritos do próprio Deus. É isso que nós encontramos em toda a Escritura Sagrada. Aqui nós podemos observar especialmente a doutrina da justificação. Quando nós encontramos essa expressão de que Noé era um homem justo, nós podemos perceber então algo muito importante, que é a justificação do pecador. Queridos, a palavra justificar, lá do hebraico, ela significa se tornar reto, tornar-se reto, estando dentro do prumo, alinhado. No grego, esta palavra ganhou um teor mais jurídico, mais judicial. E aí nós encontramos justamente a ideia de ser absolvido de uma sentença de condenação, em oposição à condenação de alguém. Então nós podemos perceber que essa ideia de justificar é a ideia de fazer com que alguém se torne reto, alguém aprumado, como diz lá o mineiro da antiguidade, lá das antigas, né? Vê se apruma com essa roupa aí, você está todo amarrotado, vê se você dá uma aprumada aí, ou seja, vê se dá uma alinhada. Essa ideia de que Deus nos faz retos, nos coloca dentro do seu prumo, dentro do seu padrão perfeito. E trazendo o sentido que a palavra ganhou no Novo Testamento, além de nos fazer reto, o Senhor nos livra da condenação que estava sobre nós. Ele reconhece sim e nos faz reconhecer que nós somos ofensores. Nós somos pecadores, nós merecemos sim uma sentença de condenação, mas ainda assim Ele nos absolveu. Pastor, então Deus foi injusto. Se nós merecíamos e merecemos a condenação, e Ele nos absolveu, então Ele é um juiz injusto? Nada disso. Porque na sua justiça aprove Ele a colocar o padrão em Cristo Jesus, que conseguiu cumprir em nosso favor a sua perfeição, a sua retidão. E porque agora o pecador confia em Cristo como o seu perdoador, como o seu justificador, na justiça de Deus, todo pecador foi justificado, alinhado, absolvido da condenação. Ser justo, então, meus irmãos, é alguém que recebeu de Deus a anulação da condenação dos seus pecados de maneira gratuita, pela graça exclusiva de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que é o fundamento, não de suas próprias obras, ou seja, obras do ser humano, mas da obra do Senhor Jesus, que é o representante perfeito para cumprir toda a lei,
e que derramou o seu sangue em favor de pecadores. A graça é gratuita para nós, mas para ele foi pago um alto preço. É por isso que nós lembramos dessa verdade frequentemente quando nós cantamos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Essa verdade é a verdade que está na justificação. Um alto preço foi pago por aquele que é o padrão de justiça perfeita de Deus. E por causa disso, ele faz com que todo aquele que nele crê seja justo, cumpra a sua justiça, dependendo dele, confiando nele. Qual é o problema maior que só o Senhor é capaz de resolver em nossas vidas? A nossa ilusão ou a nossa arrogância de querer viver uma vida agradável a Ele por meio dos nossos próprios méritos. Esse é o maior milagre que Deus fez em meu favor e em seu favor. Ele te convenceu de que você é incapaz de satisfazer a justiça dele por meio da sua boa vontade, por meio da tradição que você herdou da sua família, por meio da sua religiosidade. Ele nos convenceu de que tudo aquilo que nós fazemos para ele, somente por meio dos nossos méritos, por meio dos nossos esforços, da nossa tentativa de garantir por meio de nós mesmos, nós estamos ofendendo a justiça dele, porque estamos desconsiderando que a justiça só se cumpre a partir do momento em que nós confiamos a nossa vida a Jesus Cristo, o único capaz de estabelecer a justiça de Deus de maneira completa e perfeita. Isso já estava lá em Noé. Pastor, mas como isso já estava lá em Noé, se Jesus Cristo ainda nem havia manifestado de maneira completa na história deste mundo? Porque o Senhor já estava estabelecendo a fé, a confiança, a dependência nos méritos dele, para que a justiça dele fosse manifesta na vida do pecador. É verdade. Noé não conheceu Jesus revelado como os apóstolos conheceram, como nós podemos conhecer mediante a palavra. Mas Noé conheceu a Deus. Noé conheceu a promessa da salvação de Deus. Noé aprendeu com os seus pais e com os seus familiares de que vale a pena confiar em Deus porque Deus é justo. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Noé conhecia e andava com este Deus porque confiava e dependia de Deus. Confiava nas promessas de Deus e dependia do cumprimento dessas promessas. E é aí nesse aspecto que não só Noé, mas Abraão e todos aqueles do Antigo Testamento encontraram a justiça em Jesus Cristo. Porque todos foram justificados por meio da fidelidade de Deus, que foi revelada a nós, a este mundo, por meio de Jesus Cristo. Está fazendo sentido? Ficou claro por que Noé era um homem justo? Ele sim era um homem obediente. Ele sim era um homem que queria agradar a Deus. Mas ele era obediente e queria agradar a Deus, porque ele conheceu o Deus justo, santo, fiel. E o seu coração se apegou a Deus. O seu coração dependeu de Deus. O seu coração quis viver o resto da sua vida neste mundo para glorificar o nome do seu Senhor e Salvador. Esta é a ideia que nós podemos observar. E para finalizar essa compreensão, ainda que breve, sobre a justificação, num cenário de tribunal, no tribunal de Deus, que é o justo juiz, quem é justo é aquele que encontrou na determinação de Jesus Cristo como padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Todos os pecadores são réus no tribunal de Deus e terão que comparecer diante dele, que é o justo juiz. Os pecadores que confiaram a sua vida em Cristo
para o perdão de seus pecados, os pecadores que confiaram nas promessas de Deus, como fiel para cumprir todas elas, eles foram absolvidos da condenação da morte eterna. É por isso que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. O justo viverá pela fé. E esta foi a revelação que descortinou o coração religioso de Martinho Lutero, que fez com que ele percebesse que a religiosidade por si só não é capaz de reconciliar o pecador com o Senhor. Foi esse verso que o Espírito Santo usou para fazer com que as escamas dos olhos espirituais de Lutero caíssem. E ele pôde enxergar a graça, ele pôde enxergar o favor imerecido, ele pôde confiar toda a sua vida nos méritos de Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta mensagem que chegou a mim e chegou a você, e que nos coloca diante de Deus com a mesma dignidade, independente do tempo de igreja, independente da nossa cor de pele, independente da nossa condição socioeconômica, independente dos nossos passados, melhores ou piores, segundo a nossa avaliação, o Senhor nos colocou na mesma dignidade, porque dependemos do mesmo Senhor e fomos reconciliados com Ele, a partir dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Noé viveu antes de Cristo se manifestar, como nós falamos. Mas ele teve a oportunidade de viver na confiança e na dependência das promessas de Deus. Pela fé, então, Noé foi justificado por Deus. Recebeu a justiça de Deus para os seus pecados e foi salvo, liberto da condenação divina. E qual é a consequência da fé em Deus? Noé passou a viver de maneira íntegra, irrepreensível, sem mancha e em sua conduta, inteiramente comprometido em revelar a glória, a santidade de Deus, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, escreveu. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As boas obras não têm capacidade de nos salvar, mas elas fazem parte da vida daqueles que foram salvos pelos méritos de Cristo. E aqui eu quero fazer o primeiro parênteses. Como tem sido a sua conduta como um cristão? Tem refletido a graça, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus? Porque Noé, assim como você e assim como eu, assim como nós, não foi livre da condenação por seus próprios méritos, mas por ter sido alcançado pela graça de Deus, ele decidiu ser irrepreensível. Ele decidiu andar com Deus, viver para a glória de Deus. Meus irmãos, essa é uma questão que merece muito a nossa reflexão. Porque vivemos tempo em que a graça tem sido banalizada. Vivemos tempo em que a graça tem servido de justificativa para uma vida de desgraça, uma vida distante da glória de Deus. Vivemos tempos em que vários dentro da igreja batem no peito que foram agraciados por Deus, mas vivem distante de evidências que demonstram o favor de Deus, a santidade de Deus marcada na vida daqueles que foram alcançados realmente pela graça. Isso merece a nossa reflexão, a minha, a sua reflexão. Noé foi justificado por Deus, mas o fato de ter sido justificado por Deus, pelos méritos de Deus, não tirou dele a responsabilidade de querer viver para a glória de Deus. Quais têm sido as nossas desculpas? Quais têm sido as nossas conveniências que nós queremos esconder as nossas escolhas
para nos manter nessas conveniências, nos esconder atrás da graça, no sentido de defender ou tentar proteger as desgraças, os enganos do nosso coração. Porque todo aquele que foi agraciado realmente recebeu a marca da promessa. E a marca da promessa é que nos move a uma vida de santidade. A marca da promessa é que nos move a uma vida de integridade. A marca da promessa é que nos move para querermos ser mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos deixe acomodados. Quer ver um exemplo simples? Não, mas eu sou alcançado pelo Senhor Jesus. Eu já sou salvo em Cristo. Mas a Bíblia não faz parte da minha vida. Alerta. Perigo. Atenção. Porque a marca da promessa conduz o coração do pecador à verdade que liberta. Se você ainda tem acreditado nesta mentira, ou se você ainda tem negligenciado as bênçãos da salvação, incluindo a palavra de Deus, o Senhor te dará a oportunidade de amadurecer no conhecimento dEle, por meio da sua palavra. Vamos continuar? O Evangelho de Cristo confirma o que Deus revelou a respeito da sua salvação desde Gênesis, de que o justo é quem encontrou a justiça de Deus que vem pela graça, e por isso passa a viver as obras de justiça que revelam a obra redentora de Deus na vida do pecador. Noé passou a andar com Deus porque ele foi convencido pela justiça e graça de Deus de que o relacionamento com o Senhor é a maior bênção que podemos ter, já que Ele é o Criador que nos formou para a sua glória. E aí nós chegamos no final do verso de número 10, observando os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles são mencionados nessa sequência como expressão da continuidade da humanidade, que foi preservada por Deus para que a salvação do Senhor continuasse em ação em favor do pecador. Herdeiros da justiça que vem pela fé. Herdeiros da justiça que vem pela fé. Podemos chegar agora, então, no verso 11 e 12. Mantenha a sua Bíblia aberta e mantenha a sua Bíblia acessada. Verso 11 e 12. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Meus irmãos, esses versos, eles ecoam aquilo que nós aprendemos nos versos anteriores, especialmente no domingo passado e no domingo retrasado. Esses versos apresentam, especialmente aqui, um contraste entre a corrupção de toda a humanidade e a vida de Noé, que andou com Deus e decidiu não ter como padrão a queda do pecado. Aqui cai por terra, irmão. Aqui cai por terra, irmã, todo pensamento de ilusão. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Aqui Deus desmascara os enganos do nosso coração e mostra que o padrão deste mundo não é o padrão que Ele preparou para os seus filhos, os filhos da promessa. Aqui nós encontramos Deus fazendo um contraste muito claro com a condição de um mundo caído, uma geração inteira caída, com a vida de um homem e de uma família que foi abençoada por este homem. Noé, ele andou com Deus, ao contrário de uma geração inteira que escolheu viver à parte de Deus. Deus separou os seus filhos para contrariarem o mundo, vivendo a sua justiça, a sua graça, a sua santidade, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 1, do 26 ao 31. Nós não leremos agora, mas você vai observar lá
que Deus nos fez loucura para aqueles que neste mundo se intitulam como sábios. O andar com Deus, o viver para a glória de Deus, é ser taxado pelo mundo sim como esquisito, como estranho, como bitolado, como radical. E me lembro agora de um pequeno livreto do famoso John Stott, o discípulo radical. Não existe legítimo discípulo de Cristo sem uma vida radical no Evangelho. Não existe um discípulo legítimo de Cristo sem uma vida radical no Evangelho. Tem muitos que estão buscando igrejas, mas não querem ser discípulos legítimos, porque querem um evangelho light, soft. Sabor evangelho. Como que é? Sabor evangelho. É nisso que dá ter contato com a molecadinha. Né? Para não falar o 6-7. Deus não é Deus de sabor. Deus é Deus de conteúdo, de veracidade, de autenticidade, de integridade. Esse é o nosso Deus. E Ele foi radical no tratamento do pecado, para nos dar vida eterna e vida em abundância. Como nós podemos querer viver com Ele de maneira soft, só no sabor? Não é possível. E o Senhor, então, Ele usa a mim e usa você, para que nós possamos confundir aqueles que se acham sábios, realmente poderosos. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, diariamente, de que o padrão deste mundo não é o nosso padrão, pois Deus nos resgatou para revelarmos a este mundo o seu padrão perfeito, justo, santo, e não para nos entregarmos à corrupção do pecado. Como diziam as mamães, cada vez menos, infelizmente, nos nossos dias, você não é todo mundo. Se os seus pais ainda falam isso para você ainda hoje, porque querem te direcionar no Evangelho, jovens e adolescentes, agradeçam. E você, papai e mamãe, que não tem falado isso com frequência para os seus filhos, comece a falar mais, para que eles percebam que o padrão que eles precisam viver não é o padrão do mundo, mas é o padrão de Deus, que é aquele que de fato sacia as nossas almas. É aquele que de fato vai nos dar alegria, mesmo quando nós somos taxados de bregas na escola, mesmo quando as nossas vestimentas não são coerentes com aquilo que o mundo estabeleceu como padrão. Irmã, mulher, cuide com a sua vestimenta. A sua vestimenta não pode estar padronizada pelos modelos deste mundo corrompido, mas pela prudência que o Senhor estabelece na sua palavra. Isso serve para os homens também, porque o tal do metrosexual tem adotado os padrões deste mundo e deixado aquilo que Deus estabeleceu para o homem, não só na vestimenta, mas inclusive no seu papel na sociedade. Isso inclui também as mulheres que têm um papel importantíssimo na sociedade. Nós precisamos rever isso, irmãos. Nós não somos todo mundo. Nós somos geração eleita, sacerdócio santo. Somos separados não pelos nossos próprios méritos, mas para revelar os méritos daquele que um dia não negou a si mesmo para nos dar saciedade e liberdade plena, para vivermos a sua justiça. Que isso nos encoraje a lidarmos com as pressões deste mundo, e eu sei que são muitas.
Vestimenta só foi um exemplo. Mas existem muitas outras práticas do nosso dia a dia. Todo mundo faz. Lembre-se, eu não sou todo mundo. Eu quero viver para a glória de Deus. Me ajude a tomar decisões melhores para a sua glória, Senhor. Por meio do Evangelho de Cristo, então, Gênesis aponta para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz viver diferente do mundo. Como nós aprendemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura, toda, não é só a parte que nos convém, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não existe obras de justiça distante da palavra. Ah, pastor, mas tem um autor cristão, um autor gospel. Um autor gospel que é uma benção, pastor. Cada dica boa que ele dá para o casamento. E aí você vai ver lá o autor gospel. Em que a base, o fundamento do seu ensino, só tem sabor, palavra de Deus. Porque o fundamento são os conhecimentos caídos deste mundo, as terapias humanizadas, que distancia o coração do pecador da necessidade de um redentor. Dando a ideia de que a salvação e a mudança de vida está dentro de você. Capitão Planeta. Os entendedores entenderão. Como se a resposta estivesse dentro de mim e de você. Não está. A resposta está no nosso Redentor. E Ele é o verdadeiro justo. Ele é o verdadeiro santo. E Ele é o único capaz de restaurar a nossa vida, conforme o padrão perfeito que Ele mesmo estabeleceu. Chegamos no verso 13 ao verso 16. Diante dessa situação de contraste entre a corrupção do mundo e a vida de Noé, uma vida de integridade, Deus, como nós já vimos no capítulo 6, no início do capítulo 6, Ele decretou. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida de compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Pastor, porque a gente tem que ficar vendo esse detalhe aqui? A gente não é arquiteto, a gente não é engenheiro. Por que a gente tem que ficar observando esses detalhes aqui, pastor? Vamos passar rápido, vamos para o outro lado, aqui não tem muita coisa não. Cada detalhe tem um propósito. O Deus Todo-Poderoso, que é infinitamente superior a qualquer condição nossa, é o mesmo Deus que se relaciona intimamente e pessoalmente, e Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Quantas vezes a gente age como se Deus não estivesse no controle? Quantas vezes o nosso coração se entrega à ansiedade, se entrega às preocupações, se entrega ao desespero, se entrega ao medo paralisante, porque nós nos esquecemos de que o Deus que se revelou a nós é o Deus que cuida dos mínimos detalhes. É verdade que Ele não nos isenta da nossa responsabilidade. É verdade que Ele não tira de você a sua responsabilidade. É verdade que Ele não vai justificar a sua negligência. Quer ver um exemplo? Pastor, não consigo emprego em lugar nenhum.
mas é preguiçoso ou preguiçosa, é respondão ou respondona, não aceita se sujeitar à orientação de ninguém, vai conseguir emprego como? E aí quer jogar na conta de Deus. Mas aquele que é diligente, aquele que é honesto, aquele que é humilde, aquele que quer crescer, quer aprender, quer servir, mesmo que os outros falem mal, mesmo que os outros funcionários chamem de bobão, de bobona, aquele que quer ser íntegro, faz o seu papel. E Deus certamente o honra, mesmo diante das dificuldades. Esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que se apresentou para nós. Nós encontramos uma solução nos mínimos detalhes que Deus apresentou para Noé. Apesar da destruição iminente, o Senhor não se esqueceu da sua promessa de redenção e por isso orientou Noé a construir uma embarcação gigantesca. 135 metros de comprimento, maior do que um campo oficial de futebol. Você já teve a oportunidade de ir num estádio oficial de futebol? Como diz lá em Minas, é grande para mais de metro, só. 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura, com proporções dos grandes cargueiros atuais, contemporâneos. Só que nós não podemos esquecer que Noé estava vivendo num período bem distante de toda a tecnologia, de todos os recursos que nós temos hoje. Espaço suficiente para colocar cada espécie conforme as nomenclaturas que Deus havia direcionado. E ainda para abrigar com segurança Noé, a sua família. Vamos ser sinceros, gente? Vamos tentar nos colocar no lugar de Noé? Parecia doideira, não parecia? Não chovia? E aí Deus falou que vai destruir o mundo com um dilúvio, e agora Ele me chama para construir um barcão que até hoje nunca ninguém viu. Parece loucura, não é? Se para hoje parece loucura, imagine para a época dele. Mas sabe por que Deus escolheu esse método? Para mostrar que a glória é dele, não de homens. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que se julgam sábios. Não é verdade? Nós fazemos parte dessas coisas loucas. Nós cremos em algo que para a maioria do mundo é história para fazer criança dormir. E, sinceramente, para a maioria, história de mau gosto ainda. Para a maioria, história para fazer com que as crianças sejam bitoladas. Mas o Senhor nos deu o privilégio de ver a loucura do Evangelho, para que a sabedoria dele seja revelada de verdade para este mundo que carece da glória dele. Alguns tentam usar, inclusive, essa história do dilúvio para tentar invalidar a Bíblia, a autoridade da Bíblia. Está vendo? Lá nos escritos das civilizações mesopotâmicas, tem relatos idênticos ao de Noé. Está vendo como a Bíblia é cheia de mito? E você, bobão, bobona, acredita nesse monte de mito ainda. Os sabichões e as sabichonas só se esqueceram de que quando esse livro foi escrito, Noé já tinha vivido, há muito tempo antes. E o impacto do dilúvio foi tão real que impactou não só o povo hebreu, ou aquele povo que estava sendo encaminhado para ser separado por Deus. Impactou civilizações. E cada civilização vai relatar isso conforme lhe convém. E o pecado sempre faz o seu papel. Tenta corromper aquilo que é bom.
É por isso que a gente encontra relatos em civilizações da Mesopotâmia, porque de fato estão ecoando um fato real que aconteceu muito tempo antes. E que várias civilizações contaram do seu jeito, conforme a sua conveniência. Essa é a grande verdade, ou o grande fato que os sabichões e as sabichonas deste mundo não querem admitir. Preferem tentar invalidar a autoridade das Escrituras, porque a autoridade das Escrituras confronta o seu pecado, confronta as suas conveniências. Caminhando para o final, chegamos do verso 17 ao verso 21. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Mais uma vez, Deus sendo específico nas suas recomendações. E perceba aqui, faça a sua parte, Noé, e eu faço a minha. Noé foi chamado para ficar caçando animal? Fazer um safari lá na África do Sul? Vão lá, deixa eu descobrir umas espécies aqui. Fazer uma viagem aventureira, Dora aventureira para a Amazônia da América do Sul, foi isso? O que Deus falou? Eu os trarei até você. Faça o seu papel. Observe cada uma dessas espécies. Faça a marca do jeito que eu estou mandando. E pode ficar tranquilo que eu vou trazê-los para você. Eu vou direcioná-los para você. Meus irmãos, aqui nós encontramos um outro contraste entre a sentença de destruição de toda criatura que tem fôlego de vida na terra e a aliança de Deus com Noé e a sua família, que seriam instrumentos do Senhor para preservar cada representante, macho e fêmea, de animais terrestres. E tem um outro detalhe. Mais uma vez o Senhor nos dá sinais dos impactos catastróficos do pecado, a ponto de toda a criação sofrer com o acréscimo da maldade da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a justiça não alcançou só o ser humano. A justiça se estendeu a toda a criação, inclusive as espécies de animais que Deus criou para que o homem e a mulher pudessem administrar. Nós estamos chegando no final da nossa meditação. Aqui aparece pela primeira vez a palavra aliança. Esta palavra traz a ideia de um pacto, de um tratado, um acordo em que a parte superior, que é Deus, propôs e assumiu a responsabilidade de fazer este tratado, este pacto ser cumprido. A gente vai falar mais isso nos próximos domingos. Mas aqui nós precisamos observar algo importante. Esse Deus que faz aliança com o homem, ele demonstra algo muito importante para as nossas vidas. Ele não se esqueceu e não se esquece das suas promessas. E mesmo que o homem falhe, jamais ele falhará. Esse é o Deus que se apresenta a mim e a você. E antes de nós orarmos, eu gostaria de chegar no verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado.
capítulo termina com essa frase emblemática. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Isso apresenta-se não só no verso 22, mas no capítulo 5, verso 5, capítulo 7, verso 5, capítulo 7, verso 9 e capítulo 7, verso 16. Essa expressão da obediência zelosa de Noé revela algo encorajador para mim e para você. Quando alguém conhece intimamente quem é Deus, a decisão de observar fielmente o que agradava a Ele não é uma questão de preferência, mas de prioridade. Eu quero repetir isso para a gente caminhar para o final da nossa meditação. Quando alguém conhece intimamente quem é Deus, a decisão de observar fielmente o que é agradável a Ele não é uma questão de preferência, mas uma questão de prioridade. Nós podemos observar que nos falta conhecer mais a Deus, irmãos, em sua justiça, em sua graça, para que nós possamos desfrutar mais da obediência fiel a Ele, como Jesus mesmo nos ensinou em João 14, 15 e 21. Quem ama ao Senhor, obedece os seus mandamentos. Quem ama o Senhor, obedece os seus mandamentos. Obediência a Deus não é um alvo para se obter algo a mais de Deus, mas é uma prioridade de vida por tudo aquilo que já se reconhece sobre quem é Deus e por tudo o que Ele fez e ainda faz em nosso favor. Obediência para aqueles que foram chamados pela justiça e pela graça de Deus. Não é mais uma questão de opção. É uma questão de meta indiscutível, inviolável. Uma prioridade que deve reger todas as nossas vidas. Antes de orarmos, reflita nessa questão. Como o meu coração tem lidado com o chamado de conhecer mais a Deus para me satisfazer nele? Como o meu coração tem lidado com o chamado de Deus para que eu possa conhecê-lo mais e me satisfazer nele? Vamos orar? Senhor, somos gratos por Tua palavra. Somos gratos por conhecer o Senhor que escolheu se revelar a nós e nos dar a oportunidade de ter as nossas vidas transformadas por este relacionamento santo, justo, gracioso. Que eu e meus irmãos, que durante as nossas semanas, nós possamos nos dedicar a conhecer mais o Senhor por meio da Tua palavra, buscando mais o Senhor não apenas por nossos interesses, mas pelos interesses que o Senhor revela a nós. Ajude-nos, ó Deus, a impactar outros por meio do nosso testemunho e pela proclamação da Tua verdade àqueles que nos cercam. Nos dê essa semana com mais uma oportunidade de crescermos no relacionamento com o Senhor e fazermos a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, muito obrigado por esse tempo compartilhado, por essa atenção, por essa reverência. Esperamos estar e que cada um de vocês possa estar conosco no próximo domingo. A você que nos visita pela primeira, segunda vez, que o Senhor nos dê a alegria de poder reencontrá-los também em outras ocasiões. Após a oração silenciosa, estamos despedidos, mas dê um abraço em alguém. Você que é da igreja, cumprimente os nossos visitantes. Se coloque à disposição para servir cada um. Que o Senhor nos abençoe grandemente.